Irmãos queridos, graça e paz. Na noite desta quinta-feira, nós começamos o 11º Salmo dos Degraus. E aqui, meus irmãos, nós nos encontraremos por cerca de 3 vezes, visto que a divisão deste salmo acontece em 3 momentos. Estamos, meus irmãos queridos, diante de um salmo impressionante, que diz assim, Salmo de número 130, versículos de 1 a 8. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Que Deus abençoe a sua preciosa e inerrante palavra. Irmãos queridos, as palavras introdutórias deste salmo anônimo formam um título apropriado para ele, das profundezas. Este deveria ser o título desta oração monumental feita por um peregrino que nós não temos o seu nome. Diante de nós, meus irmãos, está um dos salmos mais apreciados por Agostinho, o bispo de Hipona, também por Lutero, o grande reformador alemão, e também o nosso patrício João Calvino. O príncipe dos pregadores, John Owen, puritano, escreveu um comentário de mais de 300 páginas só sobre o Salmo de número 130. Lutero o chamava de um salmo paulino. É também, meus irmãos, um dos 7 salmos penitenciais que há dentro do saltério. Os salmos de penitência, por exemplo, são salmos de quebrantamento, onde o peregrino derrama a sua alma, o seu coração perante a face de Deus e busca de Deus o perdão lá do fundo da sua alma. Trata, meus irmãos queridos, este salmo de experiências pessoais de um peregrino com o Deus da aliança e sua exortação aos demais peregrinos. Ele se divide em versículos 1 e 2, onde nós temos a oração do peregrino, um intenso e ardente desejo por Deus e pelo perdão de Deus. Os versos 3 e 4 é o segundo momento deste salmo, onde nós temos aqui a argumentação do peregrino para que Deus o perdoe, a sua humildade é extravasada, a confissão de arrependimento e fé. Os versículos de número 5 e 6 é o terceiro momento deste salmo, onde nós observamos a espera do peregrino pela resposta de Deus e a sua declaração e resolução em vigiar e esperar a boa mão de Deus. E por último, meus irmãos, em derradeiro, os versículos 7 e 8, onde nós temos aqui a informação do ensino do peregrino à nação dileta de Deus, para que faça o mesmo, sua alegre expectativa, tanto para si, quanto por todo Israel. Mas na noite deste dia, desta quinta-feira, a nossa reflexão começa nos versículos de número 1 e 2, deste salmo, meus irmãos, impressionante. A oração do peregrino a Deus, o seu intenso desejo por Deus. E o peregrino então diz, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. O que motivou, meus irmãos, o peregrino a orar nessa ocasião e desta forma? Provavelmente o estado em que ele se encontrava, numa situação angustiante e de profundo abatimento pelo pecado que ele cometeu perante Deus.
Ele havia perdido a alegria da salvação e, como um náufrago, se encontrava submerso, como Jonas, ou atolado num poço, como Jeremias, ou nas profundezas de uma caverna, como Daniel. O que de fato ele perdeu foi a alegria da salvação e não a salvação de Deus. Nessa circunstância, o peregrino anseia pelo perdão de Deus. Ele é um crente que caiu perante o Deus de toda graça. A consciência do peregrino está latejando e culpando, o coração está incerto e os batimentos são descompassados. Em total perturbação ele se encontra, mas Deus está lá, cheio de graça, cheio de misericórdia. Meus irmãos, Deus beijou a terra na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. Quando caímos em pecado e nos sentimos nas profundezas, via de regra, corremos de Deus e não para Deus. Tememos a Deus após cometermos pecados, mas não tememos a Deus antes de pecar. É uma triste realidade, meus irmãos, contudo, diz o evangelista João: filhinhos, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Não é à toa, meus irmãos queridos, que Agostinho, o bispo de Hipona, e Martinho Lutero amassem este salmo. O peregrino está atormentado, então das profundezas ele clama a Deus, das profundezas clamo a ti, Senhor. As profundezas já por si mesmas são suficientemente eloquentes como figura da beira do desespero. O peregrino se sente chafurdido, enlodaçado e deveras aterrorizado com o pecado. O que fica claro em orações como essa é que o método da autoajuda, do ajuda-te a ti mesmo, não resolve, não adianta de nada. A autopiedade, meu irmão, não tem força nenhuma para içar essa figura chafurdida, atolada no pecado. O peregrino que foi açoitado pelos ímpios, no Salmo de número 129, é agora esbofeteado pelo pecado. Spurgeon disse que esse peregrino não encontraria pedra tão preciosa, joia tão cara, se não tivesse sido lançado nas profundezas da existência, visto que as pérolas estão nas profundezas. Jonas, do ventre do grande peixe, clamou: a ti, ó Deus, pertence a salvação, salvai-me, sou teu, diz Davi no Salmo de número 119. Sua oração é uma súplica, é um pedido de socorro por alguém que não merece absolutamente nada. O peregrino implora com emoção e de todo o coração ao Deus do pacto. O peregrino demonstra total dependência de Deus e nenhum merecimento em si mesmo. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Não merecemos, meus irmãos, ser ouvidos e nem atendidos por Deus. O que o peregrino quer de Deus? Ele diz no verso de número 2: escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Que Deus o ouça, este é o seu desejo. Que Deus incline os seus ouvidos, só isso tudo. Ele sabe que Deus é todo-poderoso e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, saber que Deus está ouvindo e prestando atenção em nossas orações é deveras tudo de bom. Está implícito nesta súplica um pedido de perdão por parte do peregrino. Nada é mais importante, irmão e irmã, do que recebermos o perdão dos pecados. Para o peregrino, isso é essencial, o mais importante de toda a jornada e de toda a vida. Mais que receber uma dose de vacina para prolongar ou remediar nossa vida breve e passageira, devemos ansiar sim, mas pelo perdão de Deus.
pela santidade de Deus, pela comunhão com Deus. Se o Senhor Deus apenas nos ouvir e pedir, nós deixaremos a sua sabedoria santíssima a decisão, se irá nos responder ou não. Lembre-se disso, irmãos, que é melhor ter a nossa oração ouvida do que respondida. Nós desejamos ardentemente que Deus nos satisfaça, sim, mas se a sua infinita sabedoria julgar que isso será para o nosso bem e para a sua própria glória. Que Deus te abençoe na noite deste dia e que nós possamos orar sem cessar uns pelos outros e a Deus. Teu amor para o mundo agitado esquecer. Cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor para o mundo agitado esquecer. Cada dia a tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora, com o